Vivemos em um mundo cercado de egoísmo, cobiça e maldade. E nós temos uma responsabilidade: falar daquilo que vimos, ouvimos e vivemos. Em meio a tudo isso, a vida se manifestou, andou entre nós, e nós, pecadores perdoados, devemos andar como Ele andou. Andar na luz. E o que seria andar na luz, se não amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? E esse não é um amor comum, que agrada só a si mesmo. Nós estamos falando de um amor verdadeiro, como Ele é. Deus é amor. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, nos demonstrando assim o amor real. E porque Ele nos amou primeiro, agora nós devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Juntos até o fim. Um fim que será só o começo. Amém. Boa noite. Não há outro caminho para aquele que quer ser liberto. Amém? Nós cremos nisso. Por isso estamos aqui, por isso nós, durante esse mês, iniciamos uma série sobre missão, renovação e avivamento. Porque nós entendemos que Jesus é o único caminho para Deus. E nós precisamos, então, anunciar esse caminho a outras pessoas. Quando nós falamos de missão, evidentemente, é por causa da missão que há a renovação. É à medida em que o povo de Deus se move em missão que começa a haver uma transformação, primeiro individual, e muitas vezes essa transformação é tão grande que afeta inclusive o entorno, a sociedade, a cidade, até mesmo um país, historicamente. E quando isso acontece, é aquilo que nós chamamos de avivamento. Então, missão, renovação e avivamento. Eu quero ler o versículo da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, os versículos 5 e 6. Diz assim, na NVI: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responderem a cada um. Paulo está falando aqui para aquela comunidade que se reunia na cidade de Colossos acerca da sabedoria necessária para com os de fora. Evidentemente, ele está falando aqui daqueles que não eram parte da comunidade, daqueles que não eram cristãos e que precisavam, então, receber a palavra daquele que é o único capaz de salvar, do único caminho, proclamada e anunciada a partir daqueles que eram cristãos. Então ele diz assim para os cristãos: sejam sábios, como vocês vivem, como vocês se comportam, no procedimento de vocês. Aproveitem as oportunidades ao máximo, discernam o tempo. Algumas versões mais antigas falam sobre remir o tempo aqui, a expressão grega kairos, kairon, na flexão verbal aqui, está falando justamente de um discernimento daquilo, do tempo do kairos, oportuno, diferente do tempo que passa cronologicamente. Então, discernam o tempo, entendam bem as oportunidades, o momento em que vocês estão vivendo. E o tema que nós vamos falar hoje aqui tem tudo a ver com aprender a discernir o momento, a discernir o tempo, para que possamos aproveitar bem o tempo e as oportunidades e falar de Cristo às pessoas em nosso mundo. Nós vamos falar sobre avivamento. Eu me lembro, muito tempo atrás, ter ouvido o pastor, doutor Russell Shedd, falando sobre a África, e ele, naquela época, ele dizia sobre o cristianismo na África. Ele falava assim: o cristianismo na África tem 5 quilômetros de extensão e 2 centímetros de profundidade. 5 quilômetros de extensão, 2 centímetros de profundidade. Ou seja, crescia muito, mas era raso, não tinha profundidade. E eu pensando nisso, e pensando em avivamento, eu fiquei pensando na história da Ruanda, aquele pequeno país ali no centro da África, que ficou conhecido por causa do genocídio de 1994. Eu li um livro de uma das sobreviventes do genocídio, Immaculée Ilibagiza. Ela escreveu esse livro chamado Sobrevivi para Contar. Immaculée viveu durante 100 dias, junto com outras 6 mulheres, em um minúsculo banheiro, na casa de um pastor protestante. E foi através desse
espaço apertado ali com essas outras mulheres em 100 dias que ela conseguiu sobreviver ao genocídio. Para aqueles que não se lembram, durante 100 dias, mais de 800 mil pessoas foram mortas na Ruanda, mortas a machadadas, a enxadadas, a foice, a paulada, como animais. O curioso disso é que Imaculée era católica e ela foi protegida, ela encontrou abrigo no banheiro da casa, da suíte de um pastor protestante ali, que ofereceu a ela o abrigo. Mas durante aqueles dias em que ela estava naquele banheiro, muitas vezes os filhos do pastor e parentes e outros que eram protestantes entraram naquela casa e eles falavam assim: nós estamos sentindo o cheiro de barata aqui. E barata era o termo que eles usavam para se referir àquelas pessoas que eles queriam matar. Nós estamos sentindo o cheiro de barata aqui. E eles estavam ali querendo encontrar aquelas mulheres para matar. Eles eram protestantes. Os missiólogos da época diziam que a Ruanda estava vivendo um avivamento. E eu me pergunto, que avivamento foi esse? Que não acabou com o ódio racial daquelas duas etnias e que fez com que protestantes, muitos deles, pegassem machado e enxada e foice e saíssem para matar outras pessoas num dos maiores genocídios da história. Que avivamento foi esse? Uma igreja que cresceu muito, mas que tinha, nas palavras do Dr. Shedd, 2 centímetros de profundidade. Que avivamento é esse? Então nós devemos nos perguntar. Muitas pessoas às vezes participam de um culto em algum lugar onde tem pessoas pulando e cantando com toda a sua emoção e tudo mais, e elas voltam para casa e elas falam: o culto estava avivado. E eu quero dizer o seguinte: Deus pode se mover de tal maneira que de fato nos leve a ficarmos tão empolgados que a gente venha pular e dançar e todas essas coisas. Eu não estou negando isso, mas se o avivamento não for mais profundo do que isso, então não passou apenas de um momento. O avivamento precisa não só tirar a nossa alma do inferno, mas tirar o inferno de nossa alma. O avivamento precisa nos converter a Cristo de tal maneira que nós passamos a enxergar as pessoas como Cristo enxerga. O avivamento precisa nos transformar de tal maneira que todas as barreiras de inimizade que possam haver entre nós sejam derrubadas, porque agora nós olhamos as pessoas com o olhar de Cristo. Esse é o avivamento que nós precisamos, esse é o avivamento que nós queremos ver no Brasil, e nós somos gratos a Deus porque Ele trouxe-nos o Evangelho que tem florescido nessa nação. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito através de nós, mas ainda há na realidade brasileira muito a se fazer em termos de avivamento e de pregação e de missão. Enquanto nós não vermos vidas transformadas de fato, vidas renovadas, famílias renovadas, que a partir dessa renovação afetem o entorno, a comunidade, a política inclusive. É triste o testemunho que nós tivemos nas últimas eleições, nas 2 últimas no Brasil, onde irmãos estavam contra irmãos por causa da política. Se o avivamento não vier de tal maneira que nós possamos ser a despeito de opiniões políticas, se Cristo não for maior em nossa vida, então nós não encontramos ainda o caminho do avivamento. E é isso que nós precisamos, é isso que nós vamos falar durante esse mês, desse avivamento transformador e dessa missão de Deus. A palavra missão vem do latim e significa enviado. E é importante entendermos que nós fomos enviados por Jesus ao mundo da mesma maneira como Jesus foi enviado pelo Pai. E em João capítulo 20 e 21, Jesus aparece aos seus discípulos após a ressurreição e Ele diz: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E diz o texto que Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus foi enviado da parte do Pai a esse mundo. Ele recebeu o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito. Ele lê na sinagoga de Nazaré, em Lucas 4, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres. E ele chama essa profecia de Isaías para si, porque ele estava cheio do Espírito, e ele cumpre com a sua missão. E quando ele morre, ele ressuscita dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos e ele lhes diz: eu envio vocês da mesma maneira, e como eu também recebi o Espírito,
recebam o Espírito e vão no poder do Espírito. Então, nós não temos como separar o envio, a missão do poder e da capacitação do Espírito Santo. Atos 1:8, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder do Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós, como igreja do Senhor, recebemos o Evangelho, recebemos o Espírito e recebemos Cristo para anunciar Jesus no nosso mundo, em nossa realidade. Jorge Barros disse o seguinte, que a igreja, no desenvolver da sua missão, ela precisa entender o seu contexto. Ele fala, o desafio da igreja em fazer missão na cidade é o desafio de fazer missão como resposta à realidade das cidades. A Bíblia deve ser lida e interpretada no contexto particular no qual as pessoas estão situadas. Nós precisamos entender, nas palavras de Paulo, nós precisamos discernir o tempo em que estamos vivendo, o contexto no qual nós estamos vivendo, a fim de que possamos aproveitar bem as oportunidades. E esse contexto é marcado por duas realidades muito próximas de nós: os secularizados e os que são aqueles que vivem em uma situação de exclusão, que são as pessoas vulneráveis na sociedade. Secularizados, é interessante isso, porque o secularizado ele não é necessariamente um ateu. Quando a gente ouve a palavra secularizado, a gente pensa logo numa pessoa que necessariamente não crê na existência de Deus, mas ele não é necessariamente um ateu. Ele é alguém para quem não há conexão entre a fé e o resto da vida. Ele pode até declarar fé em Deus, mas ele não vive. Pensa bem, muitos daqueles cristãos na Ruanda, na época do genocídio, a gente poderia dizer, de certa forma, apesar de estarem ali na África, naquele contexto todo, a gente poderia dizer assim, que eles eram secularizados nesse aspecto. Eles cantavam os cânticos na igreja no final de semana, no outro final de semana eles pegaram machado e facas e tudo mais para matar as outras pessoas. Há uma desconexão entre a minha fé e o meu estilo de vida. Tim Keller, num livro chamado Deus na Era Secular, ele fala de três maneiras em que a palavra secular ela pode ser entendida. A primeira delas é na estrutura social e política. A sociedade secular é aquela em que existe separação entre a religião e o Estado. Essa é a maneira mais comum que a gente escuta hoje em dia falar de secularização. Com certeza você já ouviu muitas discussões na televisão e em todos os meios de comunicação, na verdade, e até mesmo entre as pessoas, falando sobre a separação da igreja e do Estado, o Estado é laico, todas essas questões. E então, essa é a primeira maneira, é a estrutura social e política de uma sociedade, há uma separação entre a religião e o Estado, de tal maneira que nenhuma crença, que nenhuma fé religiosa possa ser privilegiada pelo Estado, ou pelo governo, pelas instituições culturais e instituições de poder. E essa é uma forma boa. A gente pode pensar que esse tipo de secular na nossa sociedade é bom. Isso vem para distinguir, inclusive, aquilo que o mundo vivia durante a Idade Média, quando toda a sociedade era dominada pelo poder eclesiástico e começou a haver, então, uma ruptura daquilo, uma separação entre esse poder eclesiástico de Roma e o restante da sociedade. Keller fala também de secular no âmbito individual, que é a pessoa que não sabe se existe um Deus ou qualquer esfera sobrenatural além do mundo natural. De acordo com essa concepção, para tudo existe uma explicação científica. E essa outra forma de secularização a gente tem ouvido bastante no nosso tempo, principalmente na época durante a pandemia e pós-pandemia, onde parece que tudo é explicado pela ciência. A ciência se tornou o novo Deus, o novo ídolo desse tempo. E as pessoas, então, nesse âmbito individual de secularização, elas são pessoas assim, muitas delas são agnósticas, ou seja, eu não sei se existe uma realidade além dessa que eu vejo com os meus olhos, eu não sei se é uma realidade sobrenatural, portanto, eu não vou acreditar nessas coisas, eu vou acreditar naquilo que eu vejo, eu vou acreditar naquilo que a ciência diz, eu vou seguir, então, aquilo que é científico, porque eu não sei se tem alguma outra coisa lá. Esse é o âmbito individual da secularização. Mas o Keller fala também de uma outra possibilidade da gente entender o secular. E para isso ele usa a palavra era secular,
que é quase sinônimo de um filósofo canadense chamado Charles Taylor, que escreveu o livro de referência sobre a era secular, e que descreve exatamente a secularização no âmbito cultural. É quando toda uma cultura abraça uma narrativa de secularização e passa a viver, então, pensando somente no século, no aqui e agora, no momento, nessa realidade agora. E toda uma cultura, então, passa a viver e buscar orientar a sua vida e os seus anseios, e buscar a felicidade a partir da prosperidade econômica, do conforto material e da realização emocional no presente. É isso que a gente vê na nossa sociedade hoje, na maioria. E muitas pessoas. E eu vou dizer que esse tipo de era secular, ele não tem a ver, novamente, só com pessoas que sejam agnósticas ou que não sejam cristãs. Esse tipo de secularização e de era secular, ele atinge pessoas religiosas, ele atinge pessoas como você e eu, inclusive. Quando nós começamos a buscar a nossa felicidade, o propósito da nossa existência, aquilo que nos dá satisfação e que nos preenche em coisas dessa vida, deste século. Quando tudo que nós enxergamos e que pode nos satisfazer são coisas passageiras. De certa forma, isso me faz lembrar das palavras de Paulo aos Coríntios, quando ele diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E para muitos de nós, o Deus deste século, que se veste, como Paulo diz também aos Coríntios, muitas vezes como anjo de luz, cegou o entendimento de muitas pessoas, inclusive no âmbito religioso, eclesiástico, muitas pessoas na igreja, que buscam a sua felicidade em coisas que prometem felicidade, mas que em última instância não podem dar a felicidade. Porque o único caminho, como nós cantamos e ouvimos aqui, o único caminho é Jesus. Não há outro. Se nós buscarmos a satisfação de nossas vidas, o propósito de nossa existência, em qualquer outra coisa que não seja Jesus, nós estamos fadados à infelicidade, ao fracasso, ao desespero, à decepção. Então essa secularização que abrange aí toda uma sociedade, toda uma cultura com a sua narrativa, ela envolve todos nós. Nós vivemos na era secular e se nós não tomarmos cuidado, nós somos sugados por essas ideias e por esses conceitos e nossos olhos são desviados de Jesus para coisas que prometem novamente o que elas não podem nos dar. O secularizado é aquele que colocou Deus, a fé, a crença no cantinho da vida, de tal modo que ela não ocupa mais o centro dos seus interesses e não ordena mais as suas escolhas. Ou seja, eu não digo que não creio em Deus, mas Deus não manda mais na minha vida, Deus não é mais o meu Senhor, Deus não é aquele que guia a minha existência, Deus não é aquele que ordena as minhas escolhas, eu escolho não mais pensando naquilo que Deus quer para mim, naquilo que é a vontade de Deus, eu escolho pensando naquilo que é a minha vontade, que são os meus interesses. As minhas escolhas agora são guiadas pelas minhas emoções e pelos meus sentimentos. É mais ou menos aquilo que o Leandro Carnal disse numa entrevista sobre a espiritualidade gourmetizada, né? Que você vai e você escolhe aquilo que você quer daqui e dali. É por isso que a secularização não significa que a religião acabou, ou que não há mais nenhuma forma de expressão de espiritualidade. Mas a secularização no nosso tempo hoje significa que as pessoas espiritualizadas têm essa espiritualidade gourmet, onde Deus não é mais o Senhor, Ele não é mais o centro da vida, onde a sua fé não ordena mais o seu caminhar. Em alguns casos, essa secularização é tão profunda que a atitude para com a própria fé, ela acaba sendo de apatia ou de indiferença. E a gente encontra isso no Evangelho. Quando a gente fala sobre isso, o que isso tem a ver com o Evangelho? No Evangelho a gente vai encontrar Jesus se relacionando com várias pessoas, muitas delas secularizadas. A gente tem 2 exemplos de pessoas secularizadas nos Evangelhos. O primeiro deles são as pessoas secularizadas autossatisfeitas, aquelas que achavam que tudo que elas tinham era o suficiente e não precisavam mais de nada. Jesus cita o exemplo em Lucas capítulo 12 de um homem que o evangelista chama de rico insensato. Esse homem tinha tudo o que precisava.
Diz que a sua colheita deu muito mais do que ele conseguia conter, então ele demoliu parte daquilo que acumulava, dos seus celeiros, e construiu maiores, e decidiu acumular cada vez mais. E chega um momento em que ele para e ele diz para si mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descansa, coma, beba e alegre-se. É assim que ele pensava: eu já tenho o suficiente, eu não preciso de nada na vida, eu tenho o suficiente para viver uma vida feliz, para descansar, para beber, para me alegrar, porque eu consegui acumular tudo aquilo que eu precisava. E Jesus então diz: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você acumulou, para quem ficará? Ou seja, essa pessoa secularizada, autossatisfeita, está enganada, pensando que a satisfação se encontra no acúmulo de bens. Jesus fala assim, naquele contexto Jesus fala: assim são aquelas pessoas que são ricas nessa vida, mas não são ricas para com Deus. Ou seja, Jesus está nos direcionando a buscar um tipo de riqueza diferente, que a riqueza dessa vida não consegue preencher esse vazio do nosso coração. Os evangelhos também falam de pessoas secularizadas e insatisfeitas. A gente encontra um outro caso no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, muito conhecido, que é o caso do Zaqueu, o publicano. Bem conhecido, né? Tivemos até uma música muito famosa que foi composta e cantada em todos os lugares. Quando eu ia lá no Adriano Marreio, a penitenciária, fazer o trabalho de pastoral carcerária, essa música os presos cantavam essa música tão alto que você podia ouvi-los cantando a 5 quilômetros de distância. Entra na minha vida, entra na minha família, todas essas coisas. Zaqueu. Essa história de Zaqueu é interessante, porque Zaqueu era um homem rico. O texto diz que ele era um homem rico, mas faltava-lhe algo. O texto não nos diz o que faltava, nós podemos talvez especular e tentar deduzir aquilo que faltava. Eu penso que o que faltava em Zaqueu era amor. O que Zaqueu sentia necessidade, a sua insatisfação diz respeito à aceitação. Por quê? Porque ele era um judeu trabalhando para os romanos. Ele era um publicano, ele era o chefe dos publicanos, na verdade. Ele cobrava imposto dos judeus e entregava para os romanos. Então, os judeus detestavam Zaqueu, porque ele era um traidor do seu povo, por ser um coletor de impostos. Ele não era bem-vindo entre o seu povo, ele era detestado pelo seu povo, mas ele não era aceito entre os romanos também, porque ele não era um romano. Então Zaqueu vivia nesse limbo assim, de aceitação, até que um dia ele procura ver Jesus, e Jesus, ao olhar para Zaqueu, Jesus aceita Zaqueu. Jesus diz assim: Zaqueu, desça dessa árvore aí, hoje eu vou comer na sua casa. E Zaqueu recebe Jesus na sua casa, e ele é transformado pelo amor de Jesus. Então, pessoas secularizadas, autossatisfeitas e insatisfeitas. Zaqueu me faz lembrar de Julian Barnes, um escritor britânico que escreveu muitos livros, um deles chamado Nada a Temer, onde ele está falando sobre a morte, e ele diz assim: não acredito em Deus, mas sinto falta dele. Não acredito em Deus, mas sinto falta dele. É esse vazio no interior, que nada pode preencher a não ser Deus, conforme diz Pascal. Nessa sociedade também, além dos secularizados, a gente tem os vulneráveis. E vulnerável é todo aquele que está desamparado, desprotegido, desabrigado, debilitado e indefeso. E tem muitos secularizados que também são vulneráveis. Estão na mesma condição. E nos dias de Jesus haviam muitas pessoas vulneráveis. A gente pode pensar em alguns deles como o leproso, por exemplo. Em Lucas 5, Jesus está numa cidade e vem um homem que o texto diz que estava coberto de lepra. Sua lepra não era alguma coisa que ele podia esconder, ocultar. Não, ela estava visível. Ele vem até Jesus, ele se prostra com o rosto em terra e ele diz assim: se quiseres, podes purificar-me. E o que eu acho lindo nesse texto é que Jesus estende a mão para esse homem e Jesus toca nele, numa época em que o leproso era o intocável. Tocar num leproso não só trazia consigo o risco de você contrair a lepra você mesmo, mas tocar num leproso, em termos religiosos daqueles dias, era você se tornar impuro. Jesus toca no leproso e diz assim: eu quero, seja purificado.
Então Jesus manifesta ali a sua compaixão para com as pessoas vulneráveis dos seus dias, o seu acolhimento na vida do leproso, na vida da mulher samaritana, que era uma mulher secularizada. Quando ela discute acerca da adoração com Jesus, ela revela que ela possuía algum entendimento acerca da adoração e daquilo que deveria ser importante em termos de adoração, ou seja, ela era uma pessoa religiosa, mas a sua vida não condizia com aquilo que ela professava em termos da sua religião e da sua fé. Então ela era secularizada, mas ao mesmo tempo ela era também uma mulher vulnerável, porque ela pertencia a um grupo étnico que era discriminado nos dias de Jesus. O que Jesus faz? Jesus encontra-se com essa mulher, Jesus fala com essa mulher, Jesus demonstra amor a essa mulher e aceitação por ela, e Jesus oferece a ela água viva, água que poderia satisfazer os anseios mais profundos do seu coração. A gente vê os cegos que encontram-se com Jesus na saída de Jericó, e eles estão gritando alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. As pessoas falam: parem de perturbar o mestre. Mas Jesus chama esses cegos para perto de si, e ele pergunta a eles: o que vocês querem que eu faça? E os cegos respondem: Senhor, nós queremos ver. E os evangelhos novamente dizem que Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e eles imediatamente foram curados. Jesus nos ensina a lidar e a cumprir com a nossa missão entre os secularizados e os vulneráveis, de 3 maneiras pelo menos. A primeira delas, Jesus nos ensina que nós devemos acolher a todos sem acepção e levá-los para Jesus. Acolha a todos, sem acepção, e leve-os a Jesus. Lucas 5, a gente encontra esse homem chamado Levi, que era um publicano, um coletor de impostos. Jesus passa por ele e fala assim: vem e siga-me. Levi abandona tudo e passa a seguir Jesus, e aí ele convida Jesus para um banquete na sua casa. E ele dá uma festa, e Jesus vai para a festa. E quem são os convidados de Levi? Levi havia acabado de se converter. Os seus convidados são todos pecadores, publicanos, pessoas secularizadas, pessoas que não eram bem vistas pelos religiosos, que criticam Jesus porque ele estava comendo com essas pessoas. E Jesus diz assim: eu vim justamente para essas pessoas. Eu vim para abraçar justamente aqueles que estão enfermos, aqueles que são pecadores, aqueles que precisam da graça. Eu vim chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então Jesus nos ensina que devemos acolher todas as pessoas sem acepção e levá-las até Ele. Segundo lugar, nós precisamos amar de verdade e com a verdade. Eu encontro algo bem interessante em Marcos capítulo 10, quando Jesus está tendo aquele diálogo com o jovem rico que chega até ele falando: mestre, eu quero herdar a vida eterna. Jesus tem aquele diálogo, acho que todos aqui conhecem, em que Jesus fala assim: você conhece os mandamentos? Ele responde todos eles, ele tira 10 na prova dos mandamentos, ele é aprovado ali. E eu acho interessantíssimo que Marcos fala que Jesus olhou para aquele homem e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Estava ali um jovem, querendo vida eterna, querendo vida que não tem fim, querendo algo mais profundo. Um jovem religioso, um jovem que conhecia os mandamentos. Jesus olha para ele e Jesus o ama. E Jesus o ama o bastante para dizer-lhe o seguinte: falta-lhe uma coisa. Falta-lhe uma coisa. Nós precisamos amar as pessoas de verdade e com a verdade. Se nós amarmos de fato uma pessoa, nós precisamos ter coragem de dizer, muitas vezes, falta-lhe uma coisa. O caminho que você está seguindo não é o caminho certo, a direção que você está indo não é boa, as coisas que você está fazendo com a sua vida não vão lhe trazer aquilo que você espera. Falta-lhe uma coisa. Nós precisamos amar de verdade e com a verdade. Anos atrás eu ouvi uma entrevista com Ben Gillette, um comediante, stand-up comedian nos Estados Unidos, que ao terminar uma apresentação sua, ele diz o seguinte, que um jovem veio, muitas pessoas vieram cumprimentar, e veio um rapaz no meio daquelas pessoas e cumprimentou e falou: eu sou seu fã, eu assisto todos os seus shows, gosto muito daquilo que você faz.
E eu quero lhe dar algo. E ele tira então do bolso, ele entrega um Novo Testamento para o Penn Jillette. Agora, o Penn Jillette é não só um comediante, mas é ateu, bem conhecido pelo seu ateísmo. E ele recebe aquele Novo Testamento. E ele na entrevista, pós-show, ele diz assim, ele conta essa história. E ele fala assim, eu acho que aquele rapaz estava tentando me evangelizar. Mesmo sabendo que eu era ateu, ele fala assim, eu acho que ele estava tentando me evangelizar, a maneira de dar aquele Novo Testamento. O que eu acho interessante dessa história é o que o Penn Jillette diz o seguinte, eu sempre respeitei pessoas que têm fé e que tentam evangelizar outras pessoas porque elas creem. E aí ele vai além, ele diz, olha só, preste atenção, ele fala assim, se você crê que há um Deus, se você crê que há uma vida eterna, se você crê que há um inferno, se você crê que pessoas podem não estar alcançando a vida eterna e correm o risco de ir para o inferno, ele pergunta, quanto você deve odiar uma pessoa para não lhe falar daquilo que você crê? Quanto que você deve odiar uma pessoa para não falar? Então ame de verdade e ame com a verdade. Ame o bastante para falar a verdade às pessoas. É lógico, fazer isso de maneira respeitosa, fazer isso com mansidão, fazer isso dentro de um contexto de relacionamento, mas se você ama alguém de verdade, você vai falar a verdade em amor. Terceiro, não condene ninguém pelo seu passado, mas apresente um novo começo. A gente conhece a história de Jesus com a mulher que é pega no ato do adultério. Os religiosos trazem essa mulher a Jesus, eles tentam pegar Jesus numa situação ali difícil, e eles falam, bom mestre, a lei diz que nós devemos apedrejar essa mulher. De fato, a lei dizia isso. E Jesus começa a escrever em terra, Jesus olha para eles e fala, aqueles dentre vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus volta a baixar a cabeça, escrever no chão, e quando Jesus ergue a cabeça novamente, está a mulher só, porque todos foram embora. Jesus dirige-se à mulher e fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, Senhor. Jesus fala para a mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Eu também não te condeno, vai e abandone a sua vida de pecado. O que Jesus está falando? O passado daquela mulher não importa para Jesus. O que importa agora é quem ela pode ser no presente. O que importa é a nova vida que ela pode ter a partir de Jesus. O que importa é aquilo que Isaías capítulo 1 diz, venham, vamos resolver esse assunto, embora os seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei branco como a neve, embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. O que importa é aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não condene uma pessoa pelo seu passado. Apresente a nova vida em Cristo. Apresente e creia que todas as pessoas podem ser perdoadas e transformadas e terem uma nova vida em Cristo Jesus. Então todas as pessoas precisam de Jesus. O secularizado afluente ou o secularizado sem recursos. A margem da sociedade, marginalizado. Todos igualmente precisam de Jesus. Aqueles que reconhecem a sua necessidade, aqueles que não reconhecem a sua necessidade, aqueles que sabem que estão à margem da sociedade e aqueles que acham que não possuem nenhuma necessidade. Todos precisam de Jesus. E nós, em nossa missão nesse mundo, se quisermos ver um avivamento em nosso país, de fato, em nossa cidade, uma renovação espiritual em nossas vidas e na vida de outras pessoas, nós precisamos aprender a caminhar com as pessoas, onde elas estão, no contexto que elas estão, no momento histórico em que elas estão vivendo, atendendo às suas necessidades emocionais, físicas e espirituais. Portanto, ame a todos, sem acepção. Acolha as pessoas e escute-as. Ofereça a elas o ouvido atento, o escutar atento. Fale a verdade em amor. Não oculte a verdade, mas fale em amor, fale com mansidão. E apresente para as pessoas o caminho para a nova vida. E o caminho para a nova vida é Jesus. É isso que Paulo está nos tentando dizer no texto que nós lemos inicialmente, quando ele fala, sejam sábios no procedimento com os de fora.
Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, que o seu falar seja agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos orar. Senhor, eu oro por meus irmãos e irmãs aqui, por essa igreja do Senhor reunido nessa noite. Ajude-nos a aproveitar bem as oportunidades. Ajude-nos a discernir o tempo. Ajude-nos a fazer uma leitura do mundo ao nosso redor, e principalmente não só do mundo, mas das pessoas ao nosso redor. Entender o momento em que elas estão vivendo, entender as suas necessidades, entender os seus anseios. Dê-nos o discernimento espiritual e dê-nos, Senhor, a habilidade de comunicar com sabedoria a esperança da salvação que há somente em Cristo Jesus. Ajude-nos a ser testemunhas dessa esperança e desse evangelho que transforma vidas, que transformou a nossa vida, que pode transformar a vida de pessoas ao nosso redor, que pode transformar, a partir dessa transformação de vidas, cidades e países, a fim de que nós possamos experimentar esse mover do Teu Espírito, esse avivamento genuíno, e nós possamos ver então, ó Deus, a vinda do reino em sua plenitude, para que a Tua vontade seja feita aqui na terra como nos céus. Oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.